Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Cássio Pereira, eu tenho 25 anos, quer dizer, fiz 26 anos agora, no dia 18 de maio. Tá acostumado a me falar 25, né? Estou virando uma senhora. Bom, eu sou cantor, eterno estudante de música, também sou professor de música, de canto popular, sou formado em canto popular, quase me formei em letras e sou apaixonado pelo que eu faço. Eu acho que isso me define basicamente. Como e quando você começou na música? As pessoas que me conhecem, que são próximas a mim, sabem que eu tinha um grande problema, um sério problema com meu pai, né? Desde criança, eu não sei, acho que por ser uma criança mais afeminada, assim, desse tipo, né? Eu acho que eu sofri uma repressão muito grande desde do início. E quando pequeno eu descobri esse refúgio na música. A princípio eu nem sabia que eu era afinado ou algo do tipo, né? Foi mais um choque mesmo, quando eu acho que foi mais com 9 anos de idade. Eu estava cantando na frente de uns amigos, mas brincando, a pessoa, nossa, você canta bem. E aí foi que eu comecei a entender, né, que eu poderia abraçar a música, que a música poderia me abraçar também. Foi aí que eu senti que tinha esse poder dentro de mim, que a música me chamava. Depois que eu comecei a me interessar pela música, aí depois eu fui ingressar na igreja, fui para a igreja, assim como a maioria dos cantores iniciam suas carreiras. Aí eu me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia e desde esta época eu não parei mais de cantar. Fiz parte de grupos, fiz parte de quartetos, quintetos e etc. Então foi dos meus 11 anos de idade até os 18. Na Igreja Adventista tenho boas lembranças. Não tenho nada contra a Igreja Adventista, só tenho boas lembranças. Foi um momento também de refúgio para mim, né? De tudo isso que eu passei na infância. Mas eu acho que foi um ciclo que me abraçou, mas que depois de um tempo não foi mais necessário na minha vida. Então, aí eu acabei saindo da Igreja Adventista e segui a minha carreira a parte disso, a parte da religião, né? Entendi. E com quantos anos você deixou a igreja? Foi logo de imediato que você deixou a igreja, saiu da igreja e já foi começar a sua carreira, já foi começar a estudar? Ou levou um tempo ainda para começar os estudos mesmo? Uhum. Bom, na verdade, até os 18 anos eu fiquei na Igreja Adventista, mas antes disso eu já cantava profissionalmente. Então eu já fazia parte de vários grupos, já cantava em casamentos, então já recebia pelo que eu fazia, né? Bom, aí depois, com 18 anos, eu me interessei em estudar música. Não olhar para o cantar só como um dom, como é visto na maioria das igrejas. E como eu via também, ninguém me impôs isso. Aí eu comecei a estudar, comecei a querer melhorar tecnicamente, e foi aí que eu ingressei na ETEC de Artes, que é uma instituição aqui gratuita de São Paulo, de arte em geral, dança, teatro, canto. E lá eu concluí a minha primeira formação voltada para a arte em canto popular. E foi aí que eu ingressei em diversas outras coisas. Comecei a estudar teatro, comecei a estudar um pouco de dança, fiz diversas peças, fiz um musical da Pequena Sereia. Não foi essa última montagem, mas foi uma remontagem também. Desde então comecei a me interessar também pela música erudita. E aí não parei. Aí fui estudando. Comecei a dar aula para muita gente. E hoje minha vida basicamente é isso. Atualmente eu canto no Coro Jovem do Estado de São Paulo. E eu também dou aula, tenho meu trabalho à parte da música popular. Muito feliz com o que eu faço. Bom, então pelo que eu entendi, você saiu da igreja e já entrou no conservatório, foi isso? Isso, né? Não, na verdade é uma instituição, não chega a ser um conservatório, é um curso técnico, né? Aí depois que eu entrei para a Escola de Música do Estado de São Paulo, eu conheci um maestro, o maestro Luiz Bernardo, né, que a gente conhece, e aí ele me trouxe esse amor pela música erudita, pela técnica, né? Não olhar para a música só como um dom, como um talento, mas também como uma profissão e algo muito sério, né? Então, foi ali com ele que eu comecei a ter esse primeiro olhar, essa primeira atenção. E aí eu tentei entrar no Conservatório de Tatuí, que é um conservatório também muito renomado, mas eu acabei não passando dessa vez que eu tentei. E aí eu fiquei mais calmo, continuei estudando, isso para música erudita.
E aí eu prestei recentemente, na verdade já estou no segundo ano, no Conservatório de São Paulo, aqui da Escola de Música do Estado de São Paulo. E agora eu estou na música erudita e também na música popular e também no teatro. Você faz tudo. Ainda dou Que aula delícia. Você respira arte, né? O tempo todo. o tempo inteiro. Minha vida não é outra coisa a não ser arte. Inclusive, eu iniciei um novo projeto agora de musicalização infantil, que eu tenho um canal com uma grande parceira e amiga, Carol Moreira, que a gente tem um canal no YouTube chamado Pequeninos do Ré Mi. Então lá a gente faz música para um público de 0 a 2 anos de idade, então são bebezinhos mesmo. Eu interpreto um personagem que canta com ela, toca violão, enfim, a gente conta histórias, é bem divertido. E como você imagina, assim, a sua vida sem a música? Você poderia dizer que a música, de alguma forma, transformou a sua vida ou não? Eu não sei dizer se a música mudou minha vida, porque a música sempre esteve comigo. Então eu nunca me vi sem a música, ou sem a arte comigo. Então foi desde muito cedo, assim quando eu estava começando a ter consciência do que era a vida, na hora que eu via a música já estava abraçada comigo. Então eu já cantava, sempre quando eu estava triste eu cantava. Então para mim era um refúgio nesse sentido, né? Então o primeiro contato que eu tive com a música, com cantores, com a arte de cantar e arranjos vocais, foi na igreja. E aquilo me tocava muito forte. Claro que tinha essa questão da religião também, mas a música sempre foi muito importante para mim. Então, eu nunca me vi sem a música, eu não acredito que a música me transformou, eu acredito que eu fui colocado aqui para transformar. Eu acho que é nesse sentido que minha vida se ressignificou. Se você não fosse músico, você seria o quê? Bom, teve uma época da minha vida que eu continuava cantando na igreja, né? Mas eu fazia alguns cachês à parte, mas eu também trabalhava de outra coisa. Eu era analista de garantia de receita, numa empresa de cobrança, né? Mas eu não cheguei a trabalhar como analista na parte de cobrança, mas eu passei pela cobrança, telemarketing. E aí nisso eu comecei a fazer a faculdade de letras, para me formar em língua portuguesa e também inglês. É a minha segunda paixão. Se eu não seguisse pela música, eu estaria provavelmente dando aula de língua portuguesa ou inglês em algum lugar. Você já fez vários musicais, né? Já trabalhou com vários segmentos aí na arte, né? Tá dançando. Teatro, música, fiz um pouco de dança contemporânea, né? Como eu conheci essa minha amiga a Carol Moreira, ela é bailarina, tem uma carreira longa, e aí eu sempre procuro aprender um pouco com meus amigos também, né? Eu sempre fui muito humilde nesse sentido. Eu nunca neguei, eu não deixei de me parabenizar pelas minhas conquistas, mas eu também sempre me olhei com humildade para aprender com as pessoas também. Sempre aprendo um pouco com meus amigos, e a Carol, ela foi nesse sentido para mim, na dança, olhar mais para o corpo, a expressão. A gente que é cantora, a gente liga muito para o som, né? E no início da carreira, claro, depois você começa a entender que é um todo. Quando você começa a subir num palco, tem que interagir com bailarinos e atores e tudo, você começa a olhar para um todo. Mas foi com ela que eu comecei a entender o corpo, com meu amigo Mário Góes, que eu comecei a entender o que era a atuação, que o cantor, além de intérprete vocal, ele é um intérprete também como um ator em cena, né, da música, do texto que você está declamando em forma de melodia. Hoje em dia eu trabalho com todas essas artes unificadas de uma forma muito singular e respeitando muito esses mestres que passaram pela minha vida, né, que eu tive a oportunidade de conhecer. E assim, você compôs a sua primeira música, você começou a compor com quantos anos? Bom, eu sempre escrevi, como eu fiz faculdade, não cheguei a me formar em letras, mas como eu fiz faculdade de letras, eu sempre me interessei pela poesia, pela escrita, sempre foi uma forma de desabafo meu. Então, eu sempre escrevi versos e poesias. Foi quando eu entrei na ETEC, que eu comecei a ver outros artistas compondo. Na ETEC eu comecei a ter o amor pela música brasileira, porque aqui no Brasil a gente acaba consumindo muita música de fora. A gente não é, por cultura, ensinado a ouvir a nossa música, a não ser raramente. Então a gente consome muita coisa de fora, a nossa forma de se vestir, às vezes a forma de dançar, enfim, tudo. Então, na ETEC, me mostraram essa outra parte. Não estou dizendo que é errado consumir a música de fora, jamais. Mas que a gente também precisa conhecer a nossa cultura, né, para poder conhecer esse todo. E na ETEC me mostraram a música brasileira, me apaixonei pela música brasileira de uma forma singular e maravilhosa.
Acho que eu esqueci um pouquinho onde você partiu, qual foi a pergunta? Foi na ETEC, eu conheci a música brasileira, vi outras pessoas compondo. Eu falei, nossa, que legal. Eu queria ter esse dom, queria ter essa capacidade. E aí, do nada, eu falei, poxa, eu já escrevo. Só falta eu criar melodias, arranjos em cima do que eu já escrevo. E foi aí que eu descobri essa outra facilidade minha. Comecei a aprender os primeiros acordes no violão. Nesses primeiros acordes comecei a musicar as minhas poesias, os meus versos. Quando eu vi, já estava acontecendo. Sempre escrevi música, escrevi os meus versos como forma de desabafo mesmo, né? Não só da minha vida, não só das minhas tristezas ou felicidades, mas também de coisas que às vezes eu vejo em outras pessoas, que eu acho bonito, que eu acho interessante. A minha forma de compor, ela é assim, ela é bem diversa. Que legal, então o violão você começou a aprender junto com a composição mesmo, né? Enquanto você aprendia a compor, ou exercitava a arte de compor, você também aprendia um instrumento harmônico que foi o violão, né? Foi progredindo. Fui estudando muito o violão, muito. Cheguei a ter uma vontade pelo violão clássico, né? Mas hoje eu me considero um bom. Só me acompanho nas músicas. Sei tocar bem alguns acordes, entendo bem do instrumento, mas ainda não me considero um exímio violonista, né? Mas mesmo assim, o violão sempre me acompanhou nas composições, independente de tudo. A idade que eu compus a primeira música foi logo na ETEC, que eu considero música mesmo. Eu já escrevia outras melodias há um tempo atrás, mas acho que foi na ETEC mesmo. 19, 20 anos, acho que foi por aí, não me lembro muito bem. Mas vamos lá então, assim, pensando no mundo hoje, quem é seu público? Para quem você escreve as suas músicas? Então, inclusive esse foi um dos grandes dilemas da minha carreira, né? Eu ainda me considero um artista em desenvolvimento, mesmo já tendo feito muita coisa, eu ainda estou meio que querendo entender qual é o meu caminho e o meu lugar no sol aqui, né? Então, já cheguei a pesquisar muito, sempre me considerei um artista em desenvolvimento, então ainda estou estudando, acho, para chegar em algum lugar. Mas como eu já fiz muita coisa e eu estou produzindo agora um EP de músicas autorais, são músicas pop, então minha música é mais para um público mais jovem, música mais agitada, também é um pouco de sofrimento com batidas, um sofrimento com batidas, aquela música que você pensa no boleto, mas que você está rebolando. Você pensa nas contas, você pensa, poxa, eu tô sendo traído, não tá legal o que tá acontecendo na sociedade, mas eu vou rebolar um pouquinho. Meu primeiro EP que eu tô terminando a produção agora, falta a última música, mas devido a esse problema que nós tivemos agora de saúde, né, pública, eu dei uma cessada por enquanto, mas até o fim desse ano eu pretendo terminar e já lançar. Olha, se eu dissesse agosto, você ia brincar com o agosto de Deus, mas é por ali, eu espero, né? Parece que o pico do que está acontecendo agora no mundo, parece que vai passar agora aqui no Brasil, né? Então acho que até agosto a gente consegue finalizar esse processo. Falando então sobre as suas músicas, falando então sobre elas, qual é a música que mais representa o seu trabalho hoje? Tem alguma? Então, não seria a música que mais representa o meu trabalho, mas a música que mais me representou, que eu me senti usado para poder passar, de alguma forma, em forma de canção, esse pensamento, esse protesto para a sociedade, foi a música que eu escrevi para Dandara dos Santos, que não conversa muito com as outras músicas do meu repertório popular, mas que eu acredito que é a música que me representa como artista. Que mesmo a gente precisando pagar os nossos boletos, se divertindo com a nossa canção, a gente precisa ser feliz também com o que a gente faz, mas a gente precisa ser feliz e consciente. Então, a minha consciência toda se dá, basicamente, hoje a música que representa esse meu lugar como um artista LGBT, como um cantor, como a voz que passa um pouco de carinho, um pouco de afeto para as pessoas, eu acho que é essa música, Dandara. Vamos lá.
da cozinha, parado apoiado na pia, pensei na minha vida, distorcendo a minha imagem no reflexo do vidro, a verdade chorei. E colhendo no jardim cinzento a flor com espinho do meu sofrimento, cheguei à conclusão da ferida que estava aberta, uma voz entoa discreta canção. Sim, homem pode chorar, sim, pode as pernas cruzar, sim, o azul para o rosa trocar, sonhar com o afeto sem se preocupar em levar a lâmpada na cara e a cada 24 horas morrer. Cansei o segredo da minha infância, o pecado pra intolerância. Eu gritei, sofrendo o crime calado por ser gay, bichinha, viado. Eu gritei, o segredo da minha infância, o pecado pra intolerância. Eu gritei.